Fala, rapaziada, rooftoppers, palmeirenses de todo mundo, unidos. Estamos aqui a dupla. Realmente teve outros aqui do grupo aqui deram forfé, mas a gente tá junto. Estamos sempre juntos aqui e logo mais o pessoal tá junto também. Não, Paulo? Como é que estão as coisas por aí? O que interessa é que a gente está aqui falando da nossa paixão. Sociedade Esportiva Palmeiras. Sempre presentes, sempre presentes. Exato. Como é que tá por aí? Tudo bom? Tudo tranquilo, e vocês aí? O carnavalzão aí, como é que já acabou? Foi maravilhoso, muita cerveja, muito sol, muita muvuca. Não que eu goste de muvuca, acho horroroso, mas muita muvuca. Quem gosta de muvuca foi, quem gosta de samba teve. E agora chega, vamos ver se a gente faz esse Brasil andar. E porque, né, só depois do carnaval que o negócio vai. Mas vamos, né? Os campeonatos já começaram. Né? O nosso Palmeiras já começou a mostrar uma coisinha melhor. E aí, como é que tá? Tá um pouco mais satisfeito? Que a nossa última gravação, o Toninho, um dos participantes nobres daqui, estava totalmente cético e falou que não acredito nesse time. E agora, né, não que estejamos jogando bem, depois vamos falar disso, sobre o que é jogar bem, mas fomos lá e sapecamos 4-0 no Capivariano, com drible, com direito a drible da Capivara. Não? O drible da Capivara. O quarto gol do Palmeiras foi o drible da Capivara. Um golaço. Grande soço. E aí, Paulo, o que você acha, cara, em relação ao que nós estávamos vendo? E agora o que a gente viu com esse jogo contra o Capivariano, você acha que a gente está começando a encontrar um caminho? Ou, de repente, foi como dizem os detratores, os cornetas da vez, aí, o grande ilusão, jogamos contra o vento mais uma vez. Contra o vento e a chuva? Bom. Será? Primeiro de tudo, um abraço ao nosso amigo Garba. Garba, espero que esteja tudo bem aí com você. E ao nosso grande César Maluco. César. Esse é o César Maluco que não é maluco, né? O César Maluco. Doutor César. O nosso grande centroavante. Bom, vamos lá. Palmeiras. Gostei do jogo. Eu acho, era esperado, né? Acho que 4-0 refletiu bem o que foi a superioridade do Palmeiras em relação ao Capivariano, que, né, com louvor chegou ali, aonde chegou, né? O Capivariano chegou à frente do Santos, inclusive, né? Então, Santos Futebol Clube, que nem sequer o único dos grandes que não se classificou para a semifinal. Mas vamos falar do nosso Palmeiras. O Palmeiras está ganhando corpo, né? O quarto gol mostra bem aquele lance do Anderson, né? Aquela bola rápida que o Abel gosta, né? Esse futebol reativo, aqueles 4 toques que o Abel fala. E assim, se você for olhar outros grandes times que chegaram bem no final do ano passado, nós estamos começando a ganhar corpo novamente. O Capivariano é assim, dá para a gente tirar alguma coisa em cima. Se ele chegou nas semifinais, né, nas oitavas de final, ele foi um dos 8 melhores times do Campeonato Paulista, que é infinitesimal, talvez estadualmente, né, a nível estadual, é o melhor campeonato do Brasil. Dá para a gente tirar alguma coisa disso? Assim, não é. O campeonato mesmo começa agora com o nosso próximo jogo com as Tricas. É aí que a gente vai medir a força do Palmeiras. E justamente, considerando também que o São Paulo está vindo bem, né? São Paulo está vindo com 6 vitórias, umas vitórias, né? Várias vitórias aí. O time voltou o centroavante, o Caleri, né? O Lucas também tá jogando um pouco melhor. Então, realmente, como você disse, acho que vai ser um desafio. Agora, realmente, a gente pode dizer que começa o campeonato mesmo, mas é um grande desafio, né? Porque com toda aquela história do ano passado, das vitórias nos clássicos e tudo mais, tal, eu acho que o Abel está vindo mais mordido e está vindo com mais fome de bola nesses clássicos. Você acha que entre os times que estão jogando aí, o Palmeiras é um tal como os favoritos, ou o time que está com mais vontade de ganhar esse campeonato? O que você acha? Paulista, o que você acha?
Olha, Por conta do que aconteceu assim, ano passado, né? o grande favorito, assim, na minha opinião, é o atual campeão, né? Então, ele é o grande que suou ontem, né? E assim, sempre tem algumas coisas estranhas, né? Quando se trata deles, mas tudo bem. Entraram, chegaram, né? Estão aí nas semifinais. Não acho que somos o favorito, passo isso, a bola, né? Para eles, acho que assim, eles Boa, são os boa. defensores do título, nós estamos brigando por fora. Contra o São Paulo, aliás, teremos 2 jogos tricolores pela frente, né? Contra o Fluminense E agora? contra o Fluminense e depois contra o São Paulo, né? E aí a Uhum. gente vai ter bem noção do ponto que a gente está em matéria de futebol para o começo de ano, porque a gente está no começo de ano, a gente não pode esperar. O atual campeão brasileiro da Libertadores se classificou, a gente sabe muito bem para o campeonato carioca como foi, né? E é um time que tem um conjunto já, né? A gente estava conversando isso daqui em off, né? Então, assim, a gente tem que olhar isso daí, o conjunto do time, né? Sim, uma das coisas que a gente estava falando nas últimas gravações era sobre o sistema defensivo, e isso é uma das questões que ainda vem sendo colocadas, porque parece que na parte da frente, inclusive você citou o Anderson, bem interessante, aquele passe que ele fez, ele estava pela esquerda, né? E muita Exato. gente. Aliás, uma das grandes críticas do pessoal em cima do Abel, que é crítica, porque depois o negócio, a ideia cola e todo mundo começa a repetir o negócio, né? Que o Abel não joga não coloca o jogador na posição certa dele. E aí você vê que isso é questionável, né? Tava ali o Anderson pela esquerda e fez um passe ali de 3 dedos que foi magnífico, né? Negócio lindo. Aí eu pergunto para você acha que, ainda que talvez a gente não tenha tido um termo de comparação, como você falou, nessa partida contra o Capivariano, mas aquele sistema defensivo se arrumando ali, com o Marlon Freitas, tentando fazer a função de primeiro volante, e a nossa zaga ali, a gente está conseguindo reduzir aquele espaço entre o meio de campo que fica e a zaga ali, aquele buraco? O que você achou? Ou a gente ainda tá deixando espaços ali que vão ser aproveitados por qualquer time que tem um pouco mais de talento, né? Bom, eu já tinha comentado nisso daqui, aliás, né? Não só a defesa do Palmeiras melhorou por um completo, né? Eu acho que o Murilo melhorou. Inclusive, eu fiz essa pergunta pro César. Eu falei, César, acho que foi no nosso último rooftop. Eu falei, César, você não acha que o Murilo melhorou? Talvez porque o Marlon tá dando um pouquinho mais de condição para eles? Uhum. É o que me parece. A defesa parece que está começando a entender o jogo do Marlon. A gente, assim, é difícil a gente saber, né, o que um cara como Abel tem planejado, né? Mas, assim, eu acho que a gente está no caminho certo. E eu penso da seguinte maneira, todo mundo que nem falando, né, o passe do Felipe Anderson para o Sousa nesse último jogo, e o Felipe Anderson estava na esquerda. Eu fico imaginando se o Zagallo fosse montar a seleção hoje, né? E ele fez jogar ali Tostão, Pelé, Rivelino e Jairzinho, e ele botou esses 4 jogando juntos, né? Então, cara, craque, joga até no gol, porque o Pelé até no gol jogava. Então, pronto, Olha. tá aí. É uma boa, Paulo, é uma boa, porque a gente fica com a galera metendo o pau mesmo, falando que os jogadores jogam muito fora da posição. E se você é um cara que você é do ataque, ou você é do meio pro ataque, você tem que ter uma versatilidade. Inclusive, a gente viu a questão do Flaco, né? O quanto que ele meio que se reinventou, a gente não sabe exatamente até que ponto que foi o Abel mesmo incentivou isso, para que ele viesse no meio de campo buscar bola, né? E conseguir fazer esse jogo que ele está se entrosando bem com o Vitor Roque. Eu vou ser sincero, eu ainda tenho. Eu acho que o Marlon Freitas ele está se dedicando à marcação, ele está entendendo que ele deve ser o 5,
mas eu tenho ainda receio, vamos ver agora contra o São Paulo, com times mais bem organizados, com um aspecto técnico, pelo menos, e o tático mais fortalecido, como é que a gente vai segurar isso aí? Porque eu ainda vejo espaços. Agora, nesse jogo contra o Capivariano, a gente fechou bem as laterais, acredito isso também, mas realmente eu acho que a gente precisa de maiores desafios aí para sentir como é que está esse sistema defensivo, principalmente. Porque o ataque está prometendo. E aí, fazer essa observação para você. O que você acha? O Andrés Pereira já deu acho que 3 assistências, ou 5 assistências nos últimos jogos. Bom índice dele trabalhando nessa questão de assistência também. Eu acho que ele está garantindo lugar no time, né? O Arias também entrou bem. Então, assim, sofreu pênalti, uma bela jogada ali e tudo mais. O Anderson também mostrou. Agora, Lopes e Flaco dificilmente vão sair. Eu acho que o Evangelista tá difícil para ele achar um lugar aí para colocar o Evangelista, que eu acho que é um ótimo jogador. Mas falando assim, para o próximo jogo, tanto contra o Fluminense, você acha que o Abel vai jogar com um time reserva ou titular contra o Fluminense? O que você acha? Vai fazer um time misto contra o Fluminense para segurar um pouco para a final, para a semifinal? Eu acho que o Fluminense time titular. Eu acho que ele vai tentar, primeiro, né, segurar a ponta é importante. A gente é o ponteiro hoje do Campeonato Brasileiro e é importante segurar isso daí. É um jogo de vida ou morte? Não é um jogo de vida ou morte, porque vida ou morte é contra as tricas, né? Porque perder, acaba. Agora, você estava falando aqui do Andréas, você estava falando do Evangelista e do Marlon. Para mim, esses 3 caras vão ser os 3 titulares do meio de campo do Palmeiras para o ano de 2026. E o ataque vai ser Arias, Flaco e Roque. Esse eu acho que vai ser o sexteto principal do Palmeiras. É um belo sexteto, hein, de ataque aí. Isso sem contar com o Paulinho, nem falando do Paulinho. E a gente não. Se a gente imaginar, pode ser que o Alan já esteja meio que comercializado. Se ele receber uma proposta do tamanho que o pessoal vem falando mesmo, né, dos times europeus, time inglês aí e tudo mais, é difícil segurar, realmente. E até porque a gente está montando o meio de campo, mas ele está representando bem também. Eu acho que o Abel realmente é aquela coisa. A palavra é que ele vai ter uma boa dor de cabeça nesse ataque aí. Porque tem uma chance boa. E agora eu pergunto, será que o Gomes também aguenta? Eu acho que até o meio do ano vai, mas eu acho que o pessoal está preparando a vinda do Nino, de repente justamente para ficar no lugar do Gomes. O que você acha? Eu acho, assim, aliás, isso é uma coisa que a gente tem pedido já faz tempo. Já é desde 2024 a gente tem falado isso aqui no Rooftop. O mesmo Rooftop que falava no começo do ano passado, quando chegou Vitor Roque, Abel, tenta jogar os 2 juntos, que tal, né? Então, esse mesmo Rooftop que falou, não estou falando aqui que ninguém sabe, aliás, aqui ninguém sabe nada, aqui é tudo muito curioso, né? Então, mas até a curiosidade é que faz essas coisas, né? Algumas coisas acontecem depois que a gente fala, mas tudo bem, isso é só um detalhe. Exato. Agora, a mesma coisa que a gente já conversou isso e conversamos muito, né? A gente falou, desde 2024 a gente está falando, a gente precisa de alguém para começar a pensar, porque o Gomes, ele não vai durar para sempre, né? E tudo no Palmeiras leva tempo, né? Parece aquelas mangas que nunca amadurece, né? Fica lá em cima da pia da casa da avó, e você fala, vó, tá pronta? Não, só amanhã. Daí amanhã, não, depois de amanhã, e assim vai. Jogador no Palmeiras precisa de 3 anos para aprender a jogar bola, não sei o que acontece lá. E a gente precisa, porque o Gomes, ele ainda é um cracaço de bola. Eu amo o Gomes como zagueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Aliás, essa camisa que eu estou usando aqui atrás é do Gomes. Olá, xerifão. Xerife. Para mim, o grande jogador do Palmeiras no ano de 21 e 22
Mas uma coisa é certa, ele não vai durar para sempre e a gente precisa começar a pensar nisso daí. Da mesma maneira que a gente está falando de volante desde a metade do ano passado, né? Exato, Parece que exato. agora o Marlon veio, mas o Marlon não é esse 5 que a gente espera. A gente espera um 5 naipe Danilo, naipe Amaral, naipe Flávio Conceição, né? Um César 5 Sampaio. naipe César Sampaio. É esse 5 que vai entrar e vai fechar esse meio de campo estrelado do Palmeiras, né? E a gente precisa de um zagueiro. Eu acho que, assim, o Nino vem, mas a gente já tem que começar a pensar em buscar outras alternativas também, além dele. Eu ainda sonho com um grande... Eu acho que eu aprendi a gostar de volante, cara, justamente quando o César Sampaio veio para o Palmeiras e com o Mauro Silva na seleção. Sim. Quando eu vi o Mauro Silva, o que o cara fazia naquela seleção de 94, era brincadeira, o cara era forte e dá boa definição do que é ser um bom volante, o primeiro volante. Né? O melhor marcador do time. É um cara rápido, forte, preciso, cirúrgico, que não chega atrasado na jogada, senão você acaba sendo suspenso tudo quanto é jogo. E não adianta, o primeiro volante ele tem que ter bastante velocidade. E o Marlon ele tem um grande senso de posicionamento, mas talvez ele seja segundo volante demais ali para ter essa velocidade que o primeiro volante tem. Mas assim, então só passando aí para essa questão de como que a gente está jogando e como o pessoal espera que a gente jogue. O que é o futebol bonito em relação ao futebol reativo, o futebol jogando muitas vezes em cima do erro do adversário. Você acha que a gente tem condição, principalmente, muitas vezes existe uma cobrança no começo das temporadas, né? E a gente sabe, cada time tem uma preparação, né? Então, de repente, você tem uma Supercopa para jogar, é uma coisa, você se prepara diferente. Mas a gente vê uma evolução grande nos times do que a gente estava vendo no começo. Você acha que é possível a gente chegar naquele tipo de futebol que é desejado, é preconizado, e muitas vezes as mesas redondas acabam batendo tanto nessa tecla de que ganhou, mas não jogou bem, ganhou, mas não jogou bem, ou não estava muito organizado, alguma coisa desse tipo. A gente tem condição, ou muitas vezes hoje o futebol passa justamente por esse fato de ser mais reativo, em que talvez a gente não vá seguir muito aquela cartilha do futebol bonito, como a gente sempre conheceu. Você acha que isso é possível, a gente chegar mais próximo desse futebol, que é o futebol fluido, que é aquele de 2 toques, tá comigo, não tá mais a bola, ou a gente ainda vai ficar mais no sentido desse futebol de 4 toques na frente, já fez o gol, de um ataque mais rápido, de retomar a bola do adversário, futebol de retomada de bola e de rapidez no ataque? O que você acha que pode ser a tendência aí? Para nós, para o Palmeiras, né? Falando para os outros times, porque parece que o futebol de esporte muda num conceito geral, mas a gente tem que adaptar o que a gente espera do jogo também, né? O que você acha? Bom, assim, eu vou usar essa sua pergunta, eu vou usar 2 comparativos, assim. Os saudosistas do automobilismo da minha época, quando eles vão lembrar, assim, dos grandes pilotos dos anos 80 e 90, ali era 70% era piloto e 30% era carro. Hoje é o contrário, 70% é o carro e 30% é o piloto. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Antes de chegar no ponto, será que a seleção de 82 hoje jogaria bola? Que foi um dos times mais bonitos que eu vi jogar, aquele futebol vistoso, bonito. Bom, hoje em dia, preparação física é tudo. Você pega um time hoje como... Então, assim, não vou falar do Palmeiras, vamos falar do Fluminense. O Fluminense chegou até as semifinais da Copa do Mundo de clubes, né? E perdeu ali brigando, de igual para igual, né? Exato.
Eu estava lá no jogo do Chelsea e a gente tomou aquele gol. A gente tomou aquele gol ali no momento que a gente estava melhor, brigando de igual para igual com quem? Com o Chelsea. Olha o time do Chelsea no papel e olha o nosso. Então o futebol hoje 70% é força física e 30% é técnica e habilidade. Então, quando a gente consegue conciliar tudo isso daí, a gente consegue fazer um time campeão. Hoje você joga uma seleção brasileira com o Zaire, né, ou com o Congo, ou seja, com a Austrália, se os caras estiverem num dia preparado, sabe, o negócio vai ser complicado, porque é correria. Futebol é força física hoje. Está muito pertinho, está tudo muito junto. Aquele futebol bonito, aquele negócio que todo mundo, que o brasileiro acha, cadência, sabe? Muito difícil. Hoje em dia, futebol é eficiência. Você pode jogar bonito e fazer 300 ataques e o cara num contra-ataque faz um gol, ganha o jogo, leva o campeonato. Acabou. Exato. Não, foi interessante que você citou o Zaire, cara, porque dá pra gente criar um paralelo aí, cara. Um dos filmes interessantes que o pessoal assiste, teve uma luta em 1974, tida como uma das maiores lutas de boxe de todos os tempos, né? Sabe, Muhammad Ali e George Foreman, não foi? George Foreman, exato. Essa luta foi feita no Zaire, justamente porque tinha aquela época da Guerra Fria. Então, a Rússia apoiava um governo e os Estados Unidos apoiavam o governo que era o Zaire, e aí vão para o Zaire. Foi show de bola, maravilhoso esse filme. Quem puder assistir sobre o boxe. E essa luta, ficou famosa essa luta, porque justamente o Muhammad Ali assumiu uma postura de aguentar o tranco. Ele ficou lá. Não é por causa dessa luta, lógico, mas ele até ficou em tanta pancada na cabeça, que Deus o tenha, o grande lutador e tudo mais, mas ele fez uma estratégia que até boa parte da luta, quem estava observando estava falando, cara, esse cara vai cair em qualquer momento. Exato. Vai ser trucidado, o cara tá levando porrada pra cacete, ele ficava ali levando, e ele tava controlando o negócio, não tava bonito para ele, não era uma luta bonita para quem estava esperando que ele fosse fazer a luta. E ele chegou no sei que round que foi, ele virou para cima do George Foreman e começou a distribuir porrada, ninguém sabia que o cara estava vivo, que o cara estava bem, lá ele chegou e pá, George Foreman no chão. Ou seja, fica esse paralelo. Então, o que é o bonito? Então, você vai, ataca, faz aquele mapa de calor com presença, amassando o adversário e perdeu de 3-1. Que nem a gente fez o jogo, foi contra o Cruzeiro, né? Que a gente fez o jogo que o pessoal, você analisava bem, você tinha grandes números do Cruzeiro e tudo mais, e o Palmeiras ganhou de 3-1. Exato. Então acho que é importante, talvez, então, o pessoal perceber que a gente tem que esperar o que é tangível, o que é alcançável, o que é possível. O que é a realidade do futebol hoje. É isso. Exatamente, o que é a realidade do futebol. Não adianta a gente ficar esperando simplesmente uma cadência, tudo mais, aquilo como existia antigamente, que a gente vai ficar dando murro em ponta de faca. Vai só ficar exigindo uma coisa irreal. Não dá, né? De uma forma ou de outra, não dá. Mas é isso, né, Paulo? Sabe o que é, Roberto? E essa, assim, e a torcida do Palmeiras, assim, eles são muito... Nós somos muito exigentes, essa é a grande verdade, porque primeiro que nós somos uma sociedade, segundo que o único time na história do futebol brasileiro que teve 3 academias, então quer dizer, quem conhece sabe o que é uma academia, né? Então quer dizer, o Palmeiras ele leva isso, essa marca, né? A academia de futebol, estamos na 3ª academia do futebol, que é muito bem representada hoje pelo Abel Ferreira. Mas eu acho que o palmeirense espera, assim, sabe aquele show do Globetrotters? Esse não é mais a realidade do futebol moderno. Infelizmente não é.
O futebol moderno é gol, é bola na rede. E quanto mais rápido você fizer o gol, quanto menos você se cansar para fazer o gol, melhor. Essa é a grande verdade. E quanto menos você se expor, né? Quanto menos você se expuser ali. Porque aí que tem essa questão também, né? Você tem o adversário se colocar muito para frente. Então é muito mais fácil você ficar tendo uma postura ali de controlar o jogo e aproveitar a oportunidade. A gente não está querendo falar que isso é mais certo ou é errado, só sabe que o que é cabível. E assim, nós somos a torcida do Palmeiras é uma torcida muito crítica, tem um senso crítico, mas eu acho que pelo menos em campo a gente apoia bastante, vai continuar nas redes, aqui a gente quebra o pau e tudo mais, né? Até a gente já falou aqui, repete outra vez para a diretoria, para o Abel, não levem tanto em consideração, porque a torcida do Palmeiras é assim mesmo. Sempre vai ter os seus cornetas, sempre vai ter os seus Wilson da vida, e não tem jeito, né? Então lutar contra isso. Mas uma coisa a gente não faz, cara. Chegar no meio do jogo, lá no intervalo, seu time que acabou de ter multicampeão no ano anterior, e a torcida ficar chamando o time sem vergonha isso, aí a gente também não faz isso, não chega nesse ridículo, com todo respeito ao que o pessoal estava fazendo ali. Exato. O palmeirense é mais assim, comedida nessas coisas. Mas em campo lá a gente não dá essa brecha, né? Pelo menos isso. Não, esse daí não. É isso, então como é que é? Fica a expectativa aí para os próximos 2 jogos, esse a dupla tricolor que a gente vai pegar. Vamos conseguir passar? Como é que você acha que está a nossa contra o São Paulo aí? Tá 50-50, vamos para cima com tudo e vamos levar essa porra, vamos ganhar esse campeonato de qualquer jeito, como é que é? São Paulo, assim, hoje, momento, futebol é momento, gente, né? Tudo na vida é momento, né? E futebol também é. Eu lembro muito bem, uma vez eu encontrei com o Muricy Ramalho, aqui, 2014. Era a Copa, era o break da Copa aí no Brasil. Então, estava todo mundo treinando aqui. O Muricy estava aqui com o time dele, né? E eu encontrei com ele por uma coincidência. Entrei numa loja da Apple e a loja estava aguardando atendimento. Quem que ficou dentro da loja? A loja já fechou, estava eu e o Muricy dentro da loja. E ele estava sentado do meu lado. Não tem como. E aí, Muricy? Né? E o Muricy, eu lembro que ele me falou uma coisa que até hoje eu nunca esqueci e que se mostrou verdadeira no decorrer da Copa de 2014. A gente falando sobre isso, né? A gente estava vivendo a Copa do Mundo, era o ano de 2014, pré-Copa. O Muricy falou assim, eu perguntei, Muricy, o que você acha do Brasil? Ele falou, se o Brasil não atingiu o ápice dele o ano passado, a gente tem tudo para ser campeão. Daí eu falei, não entendi, Muricy, o que você quer dizer? Ele falou, todo time tem um pico. Se o Brasil não, se aquela vitória na Copa das Confederações não foi o pico do time, então significa que a gente vai atingir o pico esse ano e o pico vai ser o campeonato do mundo. Agora, se o pico foi ano passado, o Brasil só vai participar da Copa esse ano. E o Muricy estava certo. Então, quer dizer, é momento, né? Então, vamos ver hoje o momento do São Paulo. Pelo que vem acontecendo, inclusive dentro do clube, politicamente, eles estão animados, eles vão vir com muita garra, porque ultimamente eles têm sambado na nossa mão. Agora, time por time, nosso time é melhor. A gente tem tudo para conquistar 2 grandes vitórias e irmos para a final e vingarmos o ano passado. Exato. Aquele vice ali não caiu bem, não deu para engolir. Essa chance de a gente começar a devolver, tirar esse primeiro espinho da garganta que ficou aí do ano passado e aos poucos vai, né, Abel? E, poxa vida, vamos nessa, se liga, porque a gente está começando a engrenar mesmo. Vamos com tudo, bota vontade na cabeça dessa molecada aí, bota tranquilidade. E só finalizando aqui, a gente até ouviu hoje uma conversa, uma entrevista aqui do Júnior falando, o Tele Santana mudou muito
de 82 para 86. Ele era um técnico era mais restrito, era só ele e o Gilberto Tinha ali em 82, que decidiam tudo. Em 86 ele ouvia muito mais os jogadores. Bom, o Brasil não ganhou nem em 82 nem em 86, a seleção melhor era em 82. É verdade. Mas daí o Júnior que fala, pô, teve jogos que eu acabei até de meio atacante, que entrava outro jogador no lateral, ou seja, mas tudo com conversa dos jogadores. Então, acho que se houver uma boa conversa aí, os jogadores do Palmeiras conseguirem jogar com criatividade e vontade, a gente tem tudo para conseguir chegar onde a gente quer. É isso. Temos esperança, então, Paulão? É isso? Muita, muita. Eu acho que, assim, estamos numa crescente. Futebol é aquela caixinha de surpresas, mas a surpresa vai ser pro lado de lá. É isso aí. É isso, bom. E é isso, Abel, olha, a diretoria, a gente ainda não esqueceu os 5, não. Não vem achando que a gente tá achando que tá tudo beleza, não. A gente ainda acha que os 5 tem que vir além vem o zagueiro, tudo bem. Mas não deixem de nos ouvir. Tragam 5, traga o Mauro Silva. Revive ele, põe. E é isso aí. Bom, Paulão, firmeza então, cara. É nóis, então. Na próxima, vamos ver depois do Fluminense se a gente faz uma gravação antes da semifinal pro São Paulo pra gente dar uma boa analisada. Mas que a gente pegue essa dupla do tricolor aí com toda a vontade. Firmeza? É nóis. Palmeiras. Valeu, pessoal. Valeu, Palmeiras. Abraço, rapaziada. Até a próxima.